quero dizer, presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores e senadoras, que eu tenho acompanhado com redobrado interesse os debates acerca do papel da Petrobras no Brasil, sobretudo na exploração do pré-sal. E com atenção redobrada, por quê? Porque vivemos um momento em que o Brasil assiste muitas revelações que giram em torno da operação chamada Lava Jato, e que tem a Petrobras como centro dessas ações de corrupção que estão chegando ao conhecimento público. Entretanto, senhor presidente, isso é uma coisa. Outra coisa é a Petrobras em si, a maior empresa pública brasileira, a empresa responsável por mais de 10% de todas as atividades no campo produtivo realizadas no Brasil. Então, veja, senhor presidente, tratar da Petrobras é uma coisa, tratar da Lava Jato é outra. O que, de fato, vem ocorrendo é que segmentos que sempre defenderam uma participação maior de empresas estrangeiras na área de petróleo e gás no Brasil estão se aproveitando desse momento de fragilidade política para dar o golpe na Petrobras, para dar o golpe. Aí são vários os projetos que tramitam. Nós estamos debatendo o projeto 131, que diz respeito à participação obrigatória da Petrobras como operadora em 30% em toda a área do pré-sal. Querem acabar com isso. E argumentam que é preciso que isso se faça porque a Petrobras está frágil, porque a Petrobras não tem recursos para aplicar e por isso tem que vir as empresas de fora. Pois bem, acabou de ser divulgado, senador Jorge Viana, o balanço da Petrobras no primeiro semestre desse ano de 2015. E veja, Vossa Excelência, o balanço do primeiro semestre mostra que a empresa teve um lucro operacional superior a 22 bilhões de reais. Repito, um lucro operacional superior a 22 bilhões de reais, que é 39% superior ao do primeiro semestre do ano passado, do ano de 2014. O termo EBITDA, que significa lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, é um termo em inglês. Ajustado foi de 40,3 bilhões, um aumento de 35% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Além disso, o fluxo de caixa livre da Petrobras foi positivo em 4 bilhões e meio de reais, ante a 15 bilhões do primeiro semestre de 2014. Além disso, a produção de petróleo e gás natural da Petrobras cresceu, senhor presidente. No Brasil, ela cresceu 9% em relação ao primeiro semestre de 2014 e a média chegou em 2.784.000 barris equivalentes dia. Essa é a média da produção da Petrobras no primeiro semestre. E por que o lucro do segundo trimestre foi de apenas 531 milhões de reais? Se o do primeiro trimestre foi muito mais significativo. Por uma razão simples, senhor presidente, e contábil, de caixa, porque a Petrobras decidiu agora, recentemente, reconhecer uma despesa tributária de IOF, ou seja, Imposto sobre Operação Financeira, na ordem de 3,1 bilhões, e juros sobre essa despesa tributária de 1,3 bilhão, o que significa que não fosse esse reconhecimento, o lucro seria muito maior. Mas o fato é que, senhor presidente, levando em consideração todas essas questões e comparando a Petrobras com outras empresas, a empresa Petrobras foi melhor do que as outras estrangeiras, foi melhor do que a ExxonMobil, foi melhor do que a British Petróleo, foi melhor do que a Chevron. E não venham querer falar da Petrobras sozinha, não. Falem da Petrobras comparando a Petrobras com as grandes outras petroleiras do mundo. E aí eu repito, no que pese todo esse redemoinho que nós estamos vivendo, que gira em torno da Petrobras, no que pese isso tudo, toda a direção ter sido mudada recentemente, olhe só, presidente, o lucro que teve a Petrobras, olhe só. Então, veja, não adianta, e a população brasileira ficará sabendo disso, querem se aproveitar para mudar o marco regulatório do petróleo. Não é só para tirar a Petrobras como operadora exclusiva, não, é para isso e para muito mais. Ontem eu vi
o DEM, falando em nome do DEM, Partido dos Democratas, que é o antigo PFL, que apoiava a privatização da Petrobras na época do Fernando Henrique, dizer o seguinte: a Petrobras está sem caixa, a Petrobras não tem condições e nós temos que avançar sob pré-sal. Ora, se nós temos que avançar sob pré-sal ou não, essa é uma decisão de Estado. E será que é correto avançar agora, em que o preço do petróleo está lá embaixo, em que o preço do petróleo caiu muito, que o Irã entra no mercado com tudo, é agora? Não, senhor presidente, nós temos que ir com calma. Vamos devagar, que o andor é de barro, como diz o velho ditado popular. A Petrobras é empresa pública. E não só empresa pública, é graças à operação e à atividade dela que o petróleo do pré-sal foi descoberto. E graças ao novo marco do petróleo, no pré-sal, é que a gente vai conseguir ampliar significativamente os recursos para a educação e para a saúde também, mas, sobretudo, para a educação. Então, senhor presidente, o debate está aberto. Vamos ao debate. Vamos ao debate. Não adianta diminuir a Petrobras sem dados, sem números, sem nada, porque a Petrobras não tem condições, está fraca. Não está, não. A Petrobras, apesar de tudo, ainda é mais forte do que as estrangeiras para quem eles querem entregar o nosso pré-sal. Mas não vão conseguir, senhor presidente. Eu volto à tribuna para ler o meu pronunciamento na íntegra, agradecendo Vossa Excelência. Obrigado, senador.